A cosmoconsciência, então, começa por aí, né? É Uhum. uma saída da consciência do corpo físico, é uma projeção da consciência para além do corpo físico. Só que, vamos dizer assim, bem simploriamente, tem dois níveis de projeção da consciência. Uma que é a projeção, eu estou falando de projeções totais também, pode ter projeções parciais, né? Parcial. Mas vamos falar de projeções que há a projeção total da consciência para fora do corpo físico. Então vamos dizer que tem uma mais comum, que é o que a gente fala que é uma projeção que a maioria das pessoas tem, quando as pessoas dormem, elas saem do corpo, elas acessam, podem acessar com lucidez ou não essa dimensão extrafísica. Então isso aí é que todo mundo tem quando dorme e tem essa projeção com lucidez ou não. Esse é o grande problema e um outro problema também é lembrar, né? Então você sai do corpo todo dia quando você dorme, mas a gente não tem lucidez, geralmente, ou não lembra, né? Então isso todo mundo tem. Agora, a cosmoconsciência é quando você tem uma projeção da projeção, vamos dizer assim. Você está projetado nessa dimensão que todo mundo se projeta quando dorme, mas você tem uma projeção a partir dali, uma nova projeção. E aí você passa a se manifestar numa outra dimensão. É a dimensão da Mental, dimensão, né? é a dimensão mental, exatamente. Então você tira, digamos que a sua mente pura sai, né, É, dessa segunda projeção. sim, Uma ali, dimensão mais sutil, que é a dimensão mental. dimensão mais sutil, mais sofisticada. E eu acho que o grande elemento que realmente demarca essa diferença de dimensão é o fator tempo. O problema do tempo Nessa dimensão. nessa dimensão. Porque a dimensão física a gente está totalmente sujeito à questão do tempo. Nós somos escravos do Desde que a tempo gente aqui. nasce, a gente está condicionado ao tempo. É o primeiro Exatamente. condicionamento que todo mundo que nasce na É o intrafisicalidade grande condicionamento. É o condicionamento orgânico do nosso corpo físico e psicológico. Então a gente vai sofrer com esse condicionamento do momento que a gente nasce ao momento que a gente morre. Na dimensão extrafísica, nessa mais comum, vamos dizer assim, existe uma influência menor do tempo, porque não tem a parte orgânica, mas tem a parte psicológica. Então existe um tempo psicológico que ele ainda se dá de uma maneira muito forte ali, né, na dimensão extrafísica. Mas quando a gente está nessa dimensão mental, esse fator tempo ele some. atemporal. Tempo puro. É uma temporalidade. É uma vivência de rompimento completo dessa força do tempo, Isso dessa. é difícil, né? A gente aqui Isso é difícil, você consegue entender, mas é porque a difícil gente de. não é feito para entender essas realidades que transcendem o tempo. A nossa constituição psico-orgânica, ela não é feita, nós não somos feitos para entender isso. O cérebro, o O corpo cérebro não permite, biológico, a psicologia não permite, o meio não permite. Tudo é feito para a gente viver dentro de uma caixinha de temporal, de causalidade concreta. causalidade. Exato, esse é um ponto, essa é uma palavra importante que você falou, porque quando a gente entra nessa dimensão mental, aí já não é essa causalidade assim linear, né? Aí já entra uma coisa mais difícil que é a sincronicidade. Aí você já começa a entrar nessa rede de fenômenos mais complexos que a gente Eles não se relacionam por causalidade, não se relacionam por mas por causalidade. significado. É isso, né? É Por sincronicidade. formas, por causalidade, pela lógica. Esses instrumentos que nós utilizamos aqui nessa dimensão, que são os instrumentos, vamos dizer assim, da ciência, né? A ciência, ela se rege, ou ela consegue se estabelecer dentro de uma realidade causal, né? Então, tal coisa acontece porque existe uma causa, eu consigo estabelecer um vínculo, né? Um nexo entre esses dois acontecimentos. Mas dentro dessa realidade, que dentro da conscienciologia nós entendemos que é a realidade da própria consciência, já não funciona dessa maneira. Você assistiu um corte do ConsciencioCast e para assistir o episódio na íntegra é só
abrir o link na descrição aqui abaixo. E não se esqueça de se inscrever no canal para receber a notificação dos próximos vídeos. Um grande abraço a todos.